Bom dia! Mais uma aula. Para quem não lembra, nossa aula passada nós falamos sobre o quê? Tempo e clima. E nós iniciamos os principais fatores que influenciam na formação do tempo e do clima. Para vocês lembrarem, tempo é diferente de clima. O tempo ele é diário, mutável e variado, tá? Já o clima não, ele vai depender do quê? Do tempo, para poder fazer esses cálculos e poder definir um tipo de clima referente àquela cidade, estado, país ou região. E na aula passada nós falamos sobre o quê? As condições que ajudam nessa variação de temperatura e nessa variação de clima. Nós falamos apenas de um, que foram as altitudes. Nós temos mais outros. Falaremos hoje sobre as latitudes, sobre o relevo. A vegetação vai ficar para a aula que vem, tá bom? Continentalidade e maritimidade, temos ainda o quê? As massas de ar, tá? Para quem não lembra de latitude, vamos primeiro falar isso daqui, ó, tá? Muitos não sabem, mas a superfície terrestre, nosso globo terrestre, ele possui linhas imaginárias, tanto na horizontal quanto na vertical. Elas são chamadas e conhecidas de latitude e longitude. Ah, professora, eu vou olhar para cima e vou ver as linhas? Claro que não, né, criatura, tá? Mas são linhas imaginárias que elas servem e nos ajudam a compreender mais sobre a nossa superfície. As latitudes, elas são o quê? As linhas na horizontal, são as linhas deitadas, tá? Bem aqui, ó, são linhas horizontais e elas vêm partindo da nossa linha principal que nós estamos falando, ó, desde que falamos da superfície da Terra, que falamos da Terra no universo, que é a linha do Equador. É a linha que fica no centro. Lembra que eu falei na aula passada? Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais longe, mais frio, tá? Então, as latitudes, elas são baseadas, elas iniciam, tá? A partir do Equador. Do Equador para o norte e do Equador para o sul. Também falei para vocês nas aulas passadas que a linha do Equador ela divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte, na parte superior, e o hemisfério sul, na parte inferior, tá? Aí nós temos as altas latitudes, que eu vou já explicar para vocês, as baixas latitudes e as linhas, como vocês podem ver, ó, elas são paralelas. O que isso significa? Que elas estão correndo na mesma direção, uma superior ou inferior à outra. Mais ou menos isso daqui, ó, tá? Imaginem essa linha aqui, preta, mais escura no caso, como a linha do Equador, e ela é o nosso marco zero. É aqui que eu inicio a minha contagem das linhas latitudinais, as linhas de latitude da superfície terrestre. E vocês podem ver que começa a contagem em graus, tanto para cima quanto para baixo. No caso, quando eu me direciono ao hemisfério sul, começa a contagem em graus negativos, tá? Não que isso esteja relacionado à temperatura, mas a contagem para poder entender e compreender em relação ao hemisfério norte e ao hemisfério sul. E elas vão de quê? De 0 a 90 graus para cima e de 0 a 90 graus para baixo, tá? Essa contagem aqui é feita porque uma circunferência, ela tem o quê? 360 graus, tá? Só que eu estou vendo apenas a parte frontal, só de frente. Então, se eu for medir do polo norte ao polo sul ou do hemisfério norte ao hemisfério sul, eu tenho a metade dessa circunferência, tá? Que seria 180, ou seja, 90 para cima, 90 para baixo. Por isso, essa contagem em graus, tá? E quando eu falo de altas latitudes e baixas latitudes, é em relação ao número. Se eu chego ao número 0, eu já tenho o quê, ó? Baixas latitudes, por causa da referência numeral. Então, o marco 0, tá? Então, eu vou subindo, subindo, subindo. Quando eu chego em 90 graus, eu considero o quê? Altas latitudes. Isso vai me dar uma referência de clima e de temperatura. Por quê? Se eu estou em áreas de baixas latitudes, que é aqui, ó, próximo à linha do Equador, e a gente viu na aula passada que quanto mais próximo do Equador, mais quente, então as áreas de baixa latitude, elas são o quê? São consideradas de altas temperaturas.
tá? Ou seja, a temperatura e o clima, eles são mais quentes considerado ao de altas latitudes, que é aqui em cima. Porque quanto mais longe do Equador, vai ficando cada vez mais frio e eu me aproximo dos polos, tá bom? Aí nós iremos falar agora de continentalidade e maritimidade, tá? Refere-se ao nome, presta atenção no nome, quando eu falo de continentalidade, entendam de continente, como se fosse o interior do continente. E maritimidade em relação aos mares, aos oceanos. A gente vai já falar sobre isso. A gente vai iniciar primeiro com maritimidade, tá bom? Quando eu falo de maritimidade, como eu acabei de falar para vocês, em relação aos mares, tá? Eu tenho os ventos oceânicos, os ventos marítimos. E se vocês forem prestar atenção, se vocês pegarem uma bacia de água, ou mesmo vocês estiverem numa praia, se eu deixar aquela água o dia todo embaixo do sol, o dia todo, tá ali, ela vai começar a esquentar, vai ficar quente, e ela vai demorar a esfriar. Quando for pela parte da noite, a água ela vai permanecer aquecida. É a mesma coisa para quem já foi na praia, ou num lago, ou no rio, que você percebe que à noite a água ela está morna, porém de manhã é que aquela água ela vai estar mais fria, porque a água ela demora a esquentar e demora a esfriar, justamente pela grande densidade de água existente naquele local, tá? Então, aqui, ó, as águas demoram a esquentar e a esfriar. Nós temos os ventos marítimos que trazem as nuvens carregadas, tá bom? Essa nuvem aqui, ela vai fazer um tipo de efeito estufa, ela vai impedir que aquele calor se dissipe mais fácil, prendendo mais o calor e a quentura naquele local, tá? E fazendo com que esses ventos influenciem as cidades próximas a ele, tá? Por isso que a gente fala que é o efeito de maritimidade. Aquelas áreas mais próximas de grandes densidades de água acabam sofrendo o efeito de ou estar muito quente ou estar muito frio. Isso vai ser influência da maritimidade, tá bom? Aí nós temos a continentalidade. Vamos pegar o exemplo do deserto do Saara, que é uma grande área de areia, densidade enorme de areia, tá bom? Na parte da manhã, a temperatura local chega a mais de 40 graus Celsius, ou seja, extremamente quente. Porém, à noite, ela chega a cair para 16 ou menos 20 graus Celsius, tá bom? O que acontece? A areia, a terra, essa parte aqui arenosa, ela dissipa mais rápido o calor, ou seja, ela não vai reter o calor. O que eu tenho? Pouca umidade, pouca presença de nuvens, tá? O calor se dissipa mais rápido. E isso faz com que a temperatura tenha uma variação muito grande. Chego a 40 e à noite eu posso ir para 20, 16, 15 e assim por diante. Então, o efeito da continentalidade, ela não tem a questão da estufa causada pelas nuvens. Então, o calor se dissipa mais rápido, fazendo com a variação de temperatura e a variação climática seja maior, tá bom? Aí nós temos o nosso relevo. Quando nós falamos na aula passada sobre a latitude... Opa, foi latitude? Não, foi altitude. Não confundam latitude com altitude. E eu citei também que eu tenho altitude e altura. A altitude ela é baseada no quê? Vamos lembrar. Nível do mar, tá? Quanto mais próximo do nível do mar, eu tenho as temperaturas mais quentes. Olha aí a maritimidade influenciando também, tá bom? E quanto mais longe do nível do mar, vai começando a esfriar a minha temperatura. O meu clima vai sendo modificado, tá bom? Isso daqui eu tenho a variação também em relação ao relevo. Mas de que forma? Não que eu tenho áreas de altitudes maiores e menores, mas a formação do relevo ela pode impedir o quê? A passagem dos ventos carregados. São poucos os ventos que conseguem passar por áreas de grande relevo, tá?
as chuvas começam a ficar escassas pós a formação desse relevo. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho a nuvem carregada, que vem da área de maritimidade, tá bom? Nuvem carregada de chuva. Para ela conseguir passar por essa região aqui, ó, para ela conseguir passar para essa região, ela precisa descarregar. Quando ela descarrega, acontecem as chuvas, tá? Só que, quando ela passa para o outro lado, ela já não está mais carregada, fazendo com que essa região aqui se torne cada vez mais seca e com temperaturas mais altas. Nós temos um exemplo aqui que é na região nordeste, que é a formação do Planalto da Borborema. Eu tenho aqui, ó, o litoral nordestino, que eu tenho a formação de nuvens, que as nuvens são carregadas, só que a área de relevo extenso e de grandes altitudes faz com que essa nuvem não consiga passar com facilidade. Então ela vai descarregar e quando ela passar para o outro lado, ela já não vai ter esse carregamento de chuva, fazendo com que sejam ventos secos e a área se torne seca. Alguns cientistas dizem que esse é um dos muitos motivos que nós temos a área do sertão nordestino, por causa das formações de relevo e esse impedimento da passagem das nuvens. Beleza? Na próxima aula, nós iremos ver a vegetação e como ela influencia a temperatura e o clima. Beijinhos. Hoje não tem atividade para vocês, é mais para conhecimento. Tentem resolver o resto da apostila, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.